Olá! Já parou para pensar que, às vezes, o nosso maior esforço pode ser, na verdade, o nosso maior erro? Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante que vira de cabeça para baixo a nossa ideia do que realmente significa buscar um propósito. E essa passagem aqui, da Bíblia, é justamente o ponto de partida para uma experiência muito marcante do pastor Luciano Subirá. Uma história que redefine completamente o que a gente considera valioso, o que a gente considera um objetivo de vida. Então, vamos lá. Tudo começa no finalzinho de 2007, com uma daquelas resoluções de ano novo, sabe? Mas essa era diferente. Era um plano para buscar Deus de um jeito que nunca tinha sido feito antes. E assim, 2008 foi declarado o ano da busca pessoal do Luciano Subirá. Era um compromisso sério de levar as disciplinas espirituais a um nível que ele jamais tinha chegado. A abordagem foi quase como a de um atleta de alta performance, sabe? A meta era quebrar todos os recordes pessoais, no jejum, na oração, na leitura da Bíblia. O objetivo parecia muito claro: atingir o máximo desempenho espiritual possível. E é bem aqui que a história dá uma virada. E que virada! Poucas semanas depois de começar essa busca super intensa, no meio de uma reunião de líderes que era para ser só mais uma, algo completamente inesperado aconteceu. E olha, não foi nada programado, nada induzido. Foi um momento espiritual muito forte, espontâneo, que simplesmente tomou conta de todo mundo que estava ali. Imagina a cena. Todo mundo chorando e o Subirá confuso, perguntando o que estava acontecendo. A expectativa dele, claro, era receber uma mensagem de parabéns, continue assim, por todo aquele esforço gigantesco. Mas a resposta que veio do céu foi uma palavra só. E uma palavra chocante: arrependimento. A mensagem era essa: vocês precisam se arrepender porque não estão me buscando do jeito certo. Pensa no impacto de ouvir isso depois de tanto sacrifício. A primeira reação interna foi de pura indignação. E foi em resposta a esse protesto silencioso, a essa indignação, que uma frase foi como que gravada no coração dele. E essa frase mudou tudo. Até que nada mais importe. Aquele momento deixou clara uma distinção fundamental, sabe? A enorme diferença entre o ato de buscar e o coração que está por trás dessa busca. A explicação que veio em seguida foi, uau, reveladora. A performance tinha melhorado? Sim, muito. Mas a paixão, o desejo genuíno do coração, esse não. E quando a gente tem performance sem paixão, o resultado é só um: orgulho. É como bater todas as metas da empresa, mas ter perdido totalmente o prazer naquilo que se faz. Tem uma analogia perfeita para isso na história de um casal. A esposa não queria apenas que o marido fosse com ela ao supermercado. Ela queria que ele quisesse ir. Entende a diferença? A questão nunca foi a ação, mas a intenção, o desejo por trás dela. E esse dilema não é novo. A gente encontra ele lá no livro de Apocalipse, na Bíblia. A igreja de Éfeso foi super elogiada pela sua performance, pelo seu trabalho incansável, mas, ao mesmo tempo, levou uma bronca por ter perdido a paixão, o seu primeiro amor. Mas a revelação foi ainda mais fundo. Tinha uma outra camada, algo ainda mais sutil. Quando o problema não são as coisas obviamente erradas, o inimigo se torna outro, muito mais disfarçado: a distração. E aqui está o pulo do gato. As distrações não são necessariamente coisas ruins. Muitas vezes são as próprias bênçãos, as coisas boas que recebemos, que começam a competir pelo primeiro lugar na nossa vida. Jesus contou a parábola do grande banquete, que é exatamente sobre isso. Os convidados começam a dar desculpas para não ir à festa. E as desculpas são todas perfeitamente legítimas. Estão ocupados com suas bênçãos. Compraram um campo, novos negócios, a família. O problema nunca foram as coisas em si. O problema foi que essas coisas se tornaram mais importantes do que estar com a pessoa que fez o convite. No fim, as bênçãos acabaram se tornando barreiras. Uma outra história pessoal que ilustra isso de forma dolorosa foi a de dar um videogame de presente ao filho. Aquilo que foi dado para gerar alegria, para criar conexão, acabou, na prática, criando uma distância ainda maior entre pai e filho. Certo. Então, qual é o antídoto? Como escapar de uma vida espiritual baseada só em performance e dessa armadilha tão sutil da distração? A história de duas irmãs, Marta e Maria, talvez nos dê o princípio final e mais claro de todos para entender isso. Jesus, com todo o carinho no mundo, corrige Marta. Ela estava ali super ocupada, focada no serviço, na performance. E ele aponta para Maria, dizendo que ela tinha escolhido a única coisa que realmente importava:
priorizar a presença e não a atividade. No fim das contas, a razão de tudo não é só cumprir uma lista de tarefas para Deus. O verdadeiro objetivo é chegar a um ponto onde nada mais, nem mesmo as coisas mais incríveis, possa competir com o valor de simplesmente estar com Ele. E isso tudo nos deixa com uma reflexão bem desafiadora, né? O que, na nossa vida, mesmo sendo algo bom e legítimo, pode estar sutilmente competindo com aquilo que é, no final das contas, o mais importante de tudo.